Boa tarde, meu nome é Guilherme Americano, sou aluno do primeiro ano B, estou na equipe de Física, de Instrumentos Ópticos e vou falar um pouquinho mais sobre o projetor de slides. Bom, o trabalho foi solicitado pelo professor Ramon Neiva, do Colégio Montessori. Para entender um pouquinho mais sobre o funcionamento do projetor, a gente tem que entender um pouquinho mais sobre o que é um projetor. Bom, o projetor de slides ele é um instrumento óptico-mecânico de lente convergente objetiva, que produz uma imagem real, invertida e maior. Ele pode ser ligado a vários instrumentos de mídia, como CDs, DVD e aparelhos de áudio. Bom, as entradas de um projetor de mídia pode ser conectado ao computador por meio de entradas USB, HDMI, entre outras. Existem vários tipos de projetor que estão disponíveis no mercado brasileiro e mundial. Eu vou citar dois exemplos aqui que são os mais comuns no nosso mercado, que é o projetor LCD, que produz uma imagem nítida e é ideal para ambientes escuros, porque ele consegue projetar de uma maneira mais nítida. O projetor DLP, que é ideal para ambientes mais claros, por conta da quantidade de lumens que são produzidos por ele. Mas como que a gente consegue identificar o porquê desses projetores ter essa diferença entre si? A diferença entre o projetor LCD e o projetor DLP está relacionada à quantidade de lumens que são produzidos por cada tipo de projetor desse. O projetor LCD ele produz uma quantidade menor de lumens, por isso que ele é ideal para ambientes escuros, produzindo uma imagem mais nítida, porém com uma quantidade menor de lumens. Já o projetor DLP ele tem uma quantidade maior de lumens que são feitos dentro do projetor, por isso ele é ideal para ambientes mais claros, no qual você pode ter uma imagem mais nítida, até com a claridade entrando no ambiente. Luneta astronômica ou telescópio, do grego teles, longe, e cópio, observar, é um instrumento que nos capacita a ver objetos de muito longe, de três formas: captando a luz deles, de um objeto muito distante, sendo celestes ou não, com a focalização dupla dos raios de luz deixados pela imagem óptica real, e a ampliação geométrica. Para a gente poder ver esses objetos tão longe, aqui do nosso lado perto, é utilizado uma coisa chamada óptica geométrica. Essa óptica geométrica, o que ela faz? Ela focaliza e capta a radiação eletromagnética dos objetos, fazendo assim, chegando pra gente, aumentando o tamanho e o brilho dela. Para deixar em maior resolução e maior qualidade um telescópio, utiliza-se materiais mais leves e resistentes. Mas esse telescópio que eu estou falando é os telescópios ópticos convencionais que a gente vê normalmente. E além deles, essa luneta astronômica convencional, ela é formada apenas por uma angular e uma objetiva. E já os outros, que existem muitos outros tipos de telescópios, como telescópios para ver radiofrequência, telescópio para ver micro-ondas, radiação infravermelha, raio-x. E todos esses telescópios ajudam a gente não, a gente que da sala não, mas muitos cientistas, muitos humanos a fazendo maiores pesquisas para descobrindo mais coisas e capacitando a gente a ver coisas que a gente não poderia ver com nossos olhos normais. E assim que o telescópio ajuda a gente no nosso dia a dia. Obrigado. Diretamente do canal da Cal para vocês, telespectadores. Ops, a Cassim, primeiro ano B, Colégio Montessori. Vou falar para vocês sobre a luneta. A luneta é um objeto, ou melhor, um instrumento utilizado para a observação de grandes distâncias. Isso aí que você ouviu, hein? Grandes distâncias. Existem dois tipos de luneta. A luneta astronômica, utilizada na visualização dos astros, e a luneta terrestre, que é utilizada na superfície terrestre. A luneta é um instrumento formado basicamente da mesma forma que o microscópio composto, com objetiva e ocular. No entanto, a objetiva da luneta tem a distância focal na ordem de metros, sendo assim capaz de observar os instrumentos que estão afastados. Tchau, galerinha!
minha mãe. Não, estou praticando. Estudar? Mas eu sei todo o assunto da prova de amanhã. Ok, beijos. Ela acha que eu não sei o assunto. Instrumentos ópticos, principalmente lupa. Um instrumento óptico de uma lente convergente com capacidade de criar imagens virtuais ampliadas. E essas imagens vocês podem ver nitidamente os detalhes dessa determinada imagem. A lupa é o mais simples instrumento óptico de observação. Também é chamado de lente de aumento. Uma lupa é construída por uma lente convergente com distância focal na ordem de centímetros, capaz de conjugar uma imagem virtual direita e maior que o objeto. No entanto, este instrumento se mostra eficiente apenas quando o objeto observador estiver colocado entre o foco principal, objeto, e o centro óptico. Olá, eu sou Clara Carvalho, primeiro ano B, e a minha equipe ficou responsável por falar sobre os instrumentos ópticos. Eu vou falar um pouquinho sobre os instrumentos chamados de instrumentos de projeção, que são aqueles que formam uma imagem real a partir de um objeto real, e essa imagem é projetada por meio de um anteparo. A gente tem como principais objetos de projeção, instrumentos de projeção, o projetor de slides e a máquina fotográfica tradicional, que é a que eu vou falar agora. A máquina ela é muito conhecida principalmente por ter 3 partes, que são essas aqui como mostra na figura. A gente tem o diafragma, que é um orifício que regula a luminosidade que é recebida pela câmera. A gente tem também a objetiva, que pode ser chamada de lente convergente. E por fim, o filme fotográfico, que é aquele que vai reter as informações captadas por essa luminosidade e formar a imagem que vai ser passada para a gente. A imagem formada, ela é real, invertida e menor. Por que ela vai ser invertida? Isso se deve a esse orifício aqui, como mostra nessa figura, que acontece um processo de inversão dessa imagem. Acontece na região da objetiva, ou lente convergente, como eu falei anteriormente, e acaba invertendo essa imagem. E ela é menor porque, como a gente já conhece, né, quando a gente tira uma fotografia, quando a gente tira essa foto, ela fica muito menor do que é o objeto na sua realidade, né? Então, vai ficar muito menor em comparação. Isso também depende da distância em que esse objeto vai ser colocado. Se o objeto estiver mais próximo da lente, ele vai ficar maior na fotografia. Se estiver mais distante, vai ficar... Nas câmeras fotográficas digitais modernas, como esta daqui, o filme fotográfico foi substituído por um dispositivo de carga acoplada, que é o conhecido como CDD. O que acontece nesse processo? Esse dispositivo capta a luz e manda para outros dispositivos. Lá, as informações são armazenadas e é formada a imagem. Bom, né, sei tudo de máquina, mas de microscópio simples eu não sei nada. Vê se vocês sabem aqui. Clara, tá me ligando? Oi, Clara. Lau? Lau, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu sei tudo de máquina fotográfica, mas de microscópio simples eu não sei nada. Calma, você quer ajuda para a lista de Ramon? Eu só sei coisas sobre microscópio. Antes de tudo, eu vou te dar a definição do que é microscópio, ok? Microscópio é um instrumento óptico com capacidade de ampliar imagens de objetos muito pequenos, graças ao seu poder de resolução. O microscópio simples é mais simples que o próprio nome. Ele é um instrumento formado por apenas uma lente convergente, que fornece de um objeto real as seguintes características para a imagem: virtual, maior que o objeto e direita. A formação da imagem é limitada, vai até 50 vezes. O microscópio é constituído por um componente mecânico que comporta e controla um componente óptico, possibilitando assim a ampliação da imagem. É só isso. Mas, Clara, eu já te ajudei com o microscópio. Você me ajuda com aquela questão que fala sobre a câmera fotográfica, por favor? Essa eu não consegui achar nem na internet. De máquina? Claro, eu te envio o vídeo que eu acabei de fazer. Pera aí, só um minutinho.
Já chegou aí? Prontinho. Eu sou o Pedro Santana, do primeiro ano B, e eu vou falar sobre o microscópio composto. Bom, o microscópio composto é um instrumento óptico que, fundamentalmente, feito por 2 tubos, delimitados nas extremidades por lentes convergentes, fazendo assim uma dissociação separada de cada lente. Bom, a primeira lente, a mais próxima do objeto, é chamada objetiva, e ela tem a distância focal da ordem dos milímetros. Já a lente mais próxima do observador, a ocular, ela tem uma distância focal também da ordem dos centímetros. Bom, o funcionamento do microscópio convergente, ele é muito fácil. Basicamente, a primeira lente, a objetiva, ela fornece uma imagem real, invertida e maior, que vai funcionar como objeto para a lente ocular, sendo que a lente ocular vai fornecer uma imagem virtual, direta e maior do que... direta e maior. Sendo assim, o objeto é 2 vezes mais amplificado. Fazendo uma analogia muito grotesca, é como se esse objeto aqui, muito pequeno, que tem uma coisa escrita, fosse muito aproximado para perto do observador. O telescópio Clara, tá me ligando? Oi, Clara. Calma, eu te ajudo. Microscópio é um aparelho óptico com capacidade de ampliar a imagem de objetos pequenos, graças ao seu poder de resolução. O microscópio simples é formado por... Eu tô rindo, mas tá, gente. Clara, tá me ligando? Oi, Clara. Calma, eu te ajudo. Microscópio é um objeto. Peraí. Galerinha, aqui quem tá falando é a Cássia, estudante da instituição Mora. Um aluno deverá pegar o vídeo, gravar com a qualidade. Se tiver qualidade ruim, eu não irei aceitar o vídeo. Tá entendendo? Eu não vou aceitar o vídeo. Tem que ter no mínimo 3 minutos por equipe. Pronto. Há 3 minutos, não pode ser atriz, né, amores? Beijo, fãs. Me contrata, Globo.